1 Samuel 15, a partir do versículo 7. Tá? Então Saul derrotou os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sul, que está diante do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém destruiu todo o povo ao fim da espada. Mas Saul e o povo pouparam Agag, o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos, os cordeiros e tudo mais que era bom. A isso não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa sem valor e desprezível destruíram. Então a palavra do Senhor veio a Samuel dizendo: lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel ficou triste e clamou ao Senhor durante toda a noite. Samuel madrugou para encontrar Saul pela manhã. Mas anunciaram a Samuel: Saul já chegou ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento. Depois, dando volta, passou e desceu a Gilgal. Levantou para si. Tá? Saul levantou para si um monumento, depois daquela guerra. Samuel encontrou Saul e lhe disse: que você seja bendito do Senhor. Executei as palavras do Senhor. Mas Samuel perguntou: então, que balido de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que estou escutando? Saul respondeu: trouxeram isso dos amalequitas, porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor, o seu Deus. O resto nós destruímos totalmente. Então Samuel disse a Saul: espere, vou declarar a você o que o Senhor me disse esta noite. Saul respondeu: fale. Samuel continuou: não é verdade que mesmo sendo pequeno aos seus próprios olhos, você foi colocado por cabeça das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel. O Senhor o enviou a este caminho e disse: vá e destrua totalmente esses pecadores, os amalequitas, e lute contra eles até exterminá-los. Por que então você não deu ouvidos à voz do Senhor, mas se lançou sobre o despojo e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Então Saul disse a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Eu trouxe Agag, o rei de Amaleque, e destruí totalmente os amalequitas. Mas o povo pegou do despojo, ovelhas e bois, o melhor do que estava destinado à destruição, para oferecer ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Porém Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que gordura de carneiro, porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra no nosso coração, né? E faça prosperar em tudo, em nome de Jesus. Começar a falar sobre obediência, né? Com esse texto, porque aqui eu creio que no parâmetro total da história, nós podemos... Pode sentar, gente. Nós podemos ver o que sobre obediência e o que Deus pensa sobre obediência. Saul aqui
Deus foi lá e disse, olha, os amalequitas, eles foram grandes pecadores diante de mim, então eu estou levantando você para destruir os inimigos, né? Para destruir tudo. E na história, nós vemos que Saul foi, e ele foi para a guerra, ele, né, o rei, foi para a guerra, venceu a guerra. Então, toda a vitória que nós temos não é nossa, é do Senhor. Então, quando ele volta, ele ergue um altar para si. Não é isso que nós lemos aqui? Samuel encontrou Saul aqui. E ele ergueu um monumento. Saul chegou em Carmelo, falaram para Samuel. E eis que ele levantou para si um monumento, né? Guarde isso. E aí, então, ele destruiu, ele venceu a guerra, e ao vencer a guerra, ele viu, né? Ele viu as coisas boas que estavam lá, o melhor, né, que estava lá. Aos olhos dele, que pensava nele, que estava olhando para ele, aquele melhor seria trazido e oferecido ao Senhor, né, como um troféu. Era um troféu que ele estava exibindo ao povo. Ele trouxe o rei, Amaleque, que era o rei do povo, e trouxe o melhor do rebanho, daquilo, do despojo, aquilo que ele achou que deveria poupar. E aqui nessa história, nós então aprendemos que a obediência para Deus, ela é muito diferente da obediência que nós entendemos por obediência, né? E Saul, ele estava cheio de si. E quando nós estamos cheios de nós mesmos, nós não entendemos os conceitos de Deus. Nós não compreendemos o que Deus está falando, o que Ele está mandando, o que Ele está ordenando, os seus princípios, os seus mandamentos, suas promessas. Nós só podemos absorver de fato o que está aqui quando nós nos despojamos de nós mesmos. Quando não levantamos monumentos pessoais. Joana estava falando aqui, ela falou várias coisas aqui no princípio, e estava tocando exatamente nisso de eu sou abençoado, ou Deus me abandonou porque eu tenho problemas, ou então eu sou abençoado porque eu não tenho problemas. A nossa percepção do relacionamento de Deus conosco, ele é manchado pela nossa percepção de nós mesmos, né? Na verdade, os grandes obstáculos que enfrentamos para o fluir de Deus em nossa vida está em nós. Esse obstáculo está na nossa alma, está na nossa mente, está nas estruturas dos nossos pensamentos, está em como nós nos enxergamos, né? Como que nós enxergamos o outro, como nós enxergamos a igreja, como nós enxergamos Deus, como nós percebemos Deus em nossa vida. Então, eu quero dizer que a obediência, ela é diretamente proporcional à revelação que você tem do Senhor, a revelação que nós temos do Senhor. Quando Jesus chegou ali para os discípulos e sentou os discípulos e perguntou: o que vocês pensam? O que dizem de mim? E os discípulos disseram: que é João Batista, que é um dos profetas, o que é Jeremias, o que é Elias, que voltou. E ele então olhou para eles e perguntou: mas o que você pensa? O que vocês dizem de mim? E ali Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele faz uma declaração que Jesus olhou para ele e disse: bem-aventurado és, Simão, porque não foi carne ou sangue que te revelaram isso, mas essa revelação veio do alto, essa revelação veio do trono da graça. Amém? Veio do trono da graça.
E como ela veio do trono da graça, sobre essa pedra, e nós pensamos que eu edificarei a minha igreja, ele falou isso, e nós pensamos, porque foi pregado aí até pela igreja romana, que a pedra era Pedro, e que Pedro se tornou o primeiro papa, né? Pedro era o primeiro papa. A pedra era Pedro. A pedra não era Pedro. A pedra que Jesus estava falando era a revelação que ele recebeu do trono. Sobre essa revelação eu vou edificar a minha igreja. A igreja de Jesus, ela se move na revelação que vem do trono. Amém? A igreja de Jesus não é uma estrutura, a igreja de Jesus não são denominações, ela não tem nome, ela não tem cor, ela não tem raça. Amém? A igreja de Jesus é formada por todos os que se tornam filhos de Deus, porque tem uma revelação do trono da graça. Nós estávamos perdidos no mundo. Lembra de Apocalipse? Ou no pecado, nas trevas? E Apocalipse, quando fala ali no princípio, que João chorava muito. Por quê? Porque quem é digno de abrir o livro e tirar os seus selos? Então estava ali. João chorava muito nessa visão que ele estava tendo do livro selado e que tinha os 7 selos e que não havia ninguém digno, estava sendo apregoado e não se achou no céu, na terra e nem debaixo da terra quem era digno de abrir o livro e de tirar os selos. Que aqueles selos era esse plano de Deus estava ali. Todo o plano de Deus de redenção, de restauração da terra. E não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. João chorava muito. Por quê? Porque estaríamos perdidos para sempre. Aquele livro não seria aberto se não tivesse alguém, digno de abrir o livro. Então veio o anjo e disse: não chores, João. Não chores, porque o leão de Judá, a raiz de Daí, aleluia. Ele é digno de abrir o livro, o único digno de abrir o livro. Ou seja, nós estaremos perdidos para sempre. Na história de Saul, Saul era quem? Que agora fala na fila do pão, né? Saul era quem? Era pequeno aos seus olhos, mas Deus o tomou e disse para ele: foi eu que te coloquei aqui, foi eu que te fiz grande. Amém? Amém. Se você tem esse poder, se você está governando, se você vai à batalha e vence, sou eu que te dou todas as condições para viver, para vencer, para executar, para prosperar, para curar, para libertar. Nenhum de nós pode fazer isso. Para nós mesmos, nem para ninguém. Não pode. E Jesus então diz: olha, sobre esta pedra, sobre esta revelação, eu edificarei a minha igreja. A igreja é edificada sobre uma revelação que vem do alto, não vem do nosso entendimento, não vem do quanto você entende da palavra, do quanto você sabe pregar a palavra, não vem das teologias que você aprende. Amém? Não vem das histórias que a gente decora. Vem da revelação do Cristo vivo, ressuscitado. Vem de nós poder dizer: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, por uma revelação. Então pense bem, não é só sair dos seus lábios isso. Porque lá enquanto Pedro, lá no princípio, falar isso, né? Só quem iria falar isso é quem realmente tinha recebido essa revelação. Porque eles tinham toda a Torá. Eles receberam toda a lei. E eles receberam as promessas. Eles sabiam que vinha o Messias. Nós não sabíamos nada. Não sabemos nada. Nós fomos aproximados
as alianças. Então, no meio dali, daquelas pessoas todas que estudavam, tinha o sinédrio, tinha os religiosos, tinha o povo que esperava a redenção de Israel. Lembra do menininho, né, Jesus, que Maria e José levaram ao templo, estava lá, né, despede o teu filho em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. O que ele viu naquele menino? A revelação. Ele teve a revelação. Ele viu, porque ele disse que Deus tinha falado para ele que ele não ia morrer enquanto não visse. E ele estava no templo sempre. Quando ele bateu o olho no menino, ele disse a ele. Ele recebeu a revelação como Pedro naquele dia. Recebeu aquela revelação. E disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele viu. Os olhos dele se abriram. As escamas caíram por terra. E ele viu. Mas hoje, queridos, nós aprendemos isso. Nós aprendemos aqui, porque ouvimos desde pequenininho, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Essa frase a gente aprende, ela está aqui. Ela está no seu, né? Nos anais, está nos livros. E está na boca de muita gente. Todo mundo aprende quando entra na igreja, quando vai ler a Bíblia, que Jesus Cristo é o Cristo do Deus vivo. É o Messias. Mas isso não significa que recebeu a revelação. Por isso Jesus chegou lá para Nicodemos e disse, quem não nascer de novo, quem não nascer da água e do sangue, não vai ver o reino de Deus. Você pode ser um crente, pode ser até identificado como. Você pode trabalhar na igreja. Você pode estudar e aprender a pregar. Você pode ser um líder de louvor. Você pode trabalhar com as crianças, trabalhar com as mulheres, trabalhar com os homens. Pode fazer tudo dentro de uma estrutura. Pode ser que, quando eu estava pregando numa igreja, disse, a igreja pode estar grande, porque é confortável ficar dentro da igreja. O mundo em crise. Dentro da igreja você tem amigos, né? E a igreja se ocupa em fazer eventos. Ela se ocupa em oferecer, né? Oferecer conforto, oferecer comunhão, oferecer jantar, oferecer noite disso, noite daquilo, cursos, convida pessoas, pessoas que cantam. Então, é um palco armado. Pode ser um palco armado. Estou dizendo que todas as igrejas são. Estou dizendo isso, estou dizendo que é fácil. É fácil ficar dentro da igreja, porque ela é uma instituição. E ela é uma estrutura. Então, se faz tudo para manter a estrutura. A estrutura cresce de tal maneira que ela precisa ser mantida. E se não tiver isso, o povo vai embora. Não é? O povo não quer ficar na cadeira assim. Vai ficar acolchoados. Ah, pastor, mas não pode fazer? Pode. Claro que pode. Dá conforto para o povo ouvir a palavra. Né? Se bem que lá no deserto ficar em pé para ouvir a palavra, né, um dia inteiro. Uma manhã inteira, até a tarde, ouvindo a lei. E aí eu quero ver quem aqui ficaria em pé, né, da manhã até a tarde, ouvindo, só ouvindo, né? Um pastor pregando, chamando a tua atenção, fazendo gracinha, né? E falando não sei o quê, dando uma ilustração, para o povo rir, para o povo descontrair. Não, em pé, ouvindo. Assim. Né? Então, é fácil ficar numa igreja. Nós estamos num lugar que é fácil ser morno. É fácil esfriar. É muito fácil. Nós não temos que dar razão da nossa fé. Ninguém está perguntando aqui se nós vamos abandonar Jesus ou não vamos abandonar Jesus. Mas quantos já abandonaram aqui dentro? Quantos? Então, nós
passamos mais problemas do que aqueles que têm que dar razão, porque nós temos que ficar nos provando a nós mesmos se a gente está no lugar certo. Né? Se de repente nossos olhos começaram a fechar e a gente está assim, indo igual aquele indo de roldão, continuando a permanecer, mas sem nenhuma vida. Sem nenhuma vida. Então, aqui em Saul, ele perdeu isso. Ele olhou para si, ele se ufanou. E naquele momento, ele fez uma desobediência. Eu quero falar para vocês que tem coisas que são desobediências que elas não têm volta. Tem desobediências, né? Porque a gente está sujeito a alguns pecados, mas a gente está sujeito ainda no mundo. A gente pega, pede perdão. Mas dependendo de onde você esteja, ou do que você esteja fazendo, ou aquilo que está tocando, né? De consequência, não teve. Não teve para Moisés. Ele não entrou na terra. E aquilo me impacta, sabe? Porque o povo realmente teve um momento que ninguém queria o povo. Mas por causa daquele povo, Moisés deixou a ira sair. Ele não podia fazer. No lugar onde Deus o colocou, ele não podia fazer. E ele tinha tudo para não fazer. Certo? Foi um deslize. Para mim e para vocês, gente, mas só por isso. A gente fica pensando, só por isso, meu Deus, foi um deslize. Quantas vezes eu perdi a paciência? Quantas vezes você perdeu a paciência? Meu Deus, que misericórdia, treme. Mas por causa disso, ele não entrou na terra. Naquele momento, ele não podia fazer. E foi o caso de Saul. Na posição que ele estava rei, ele não podia fazer. Tinha todo um povo atrás dele. Não pode fazer. Deus disse, faça isso, então tem que obedecer. Porque é o nome de Deus que ele estava carregando. Ele estava sobre o povo de Deus. Certo? Então, é o nome de Deus. Por isso que a palavra diz que não queiram muito de vocês ser mestres. A palavra não diz isso? Não queiram muito de vocês ser mestres. Por quê? Porque quanto mais você recebe, mais você será cobrado. Não é isso? Agora, também, em contrapartida, não queira se esconder quando Deus te chama. Então, das duas pontas, nós temos questões. Não vai por tua conta, mas também se Deus te chamar, não pode. Certo? Se Deus falar, ó, vai. Por que Ele está provando a nossa fé? É a nossa obediência. Obediência, na verdade, é a chave na perfeita redenção da humanidade. É a obediência. E aqui, então, Samuel ele desobedeceu descaradamente. Ele não viu isso, não. Mas, gente, ele ainda teve a cara de dizer que pegou o melhor. Se Deus disse para destruir tudo, e ele chegou lá, pegou o melhor e ainda voltou para você. Não, pelo contrário. Ele ainda fala para Samuel. Aqui, ó. Samuel fala, mas você fez tudo que ele mandou? Sim. Não, fiz tudo que ele mandou. Olha a cegueira. E você, não, mas e esse barulho aí de ovelha que eu estou ouvindo? Não, pelo contrário. Eu fiz o que o Senhor mandou. Eu trouxe uma leque e trouxe o melhor do despojo para sacrificar ao Senhor. Olha o conceito de obediência distorcido. E antes dele falar isso, a gente vê aonde que ele estava. Ele voltou e fez um monumento para si. Porque a obediência, ela está lá na base do pecado. Na base. Qual foi o pecado? Rebelião. Orgulho. E obediência é o contrário da rebelião. Então, ele diz, Samuel fala, será que o Senhor tem mais prazer em receber holocaustos do que em que se obedeça à sua palavra? Porque a obediência, ela prova algumas coisas em nossa vida, né? Vou passar aqui. A obediência,
ela é tão enfatizada na Bíblia, ela é muito enfatizada, não só a palavra obediência a gente vai encontrar, mas a palavra ouve, Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Ouve. E em vários momentos esse ouve significa obedeça. Amém? A Bíblia é feita de princípios, mandamentos e promessas. Princípios nós vamos levar para a nossa vida, são os valores de Deus aplicados em nós. Mandamentos é uma ordem. É uma ordem. E o que ele ordena, nós temos que aplicar na vida. E tem uma porção de coisas que ele ordena aqui, que nós desobedecemos por causa do nosso coração, porque nós não queremos, por causa de mágoa, por causa de falta de perdão. Nós desobedecemos por causa de nós. E fazemos monumentos para nós. O que são monumentos? Justificativas. São as justificativas por que eu não estou agindo daquela maneira. Por causa disso, daquilo, outro. Nós somos desobedientes. Nós somos desobedientes. Nós achamos que somos obedientes. Nós desobedecemos muito a palavra. Nós desobedecemos sim. A obediência é uma expressão. É uma submissão à vontade de outra pessoa, é uma submissão à vontade de Deus. E ela é a expressão do amor que nós temos a Deus. Amém? Amém. Ela é a expressão desse amor. Nós o amamos, por isso nós desejamos agradá-lo. Ele não nos força a obediência. Nós desejamos obedecer quem tem a revelação. Quem não tem a revelação não deseja obedecer. Porque o eu está ali na frente. É religioso. Mas quem tem a revelação dá a vida para Jesus. Eu te pergunto, você dá a vida para Jesus? Você é capaz de dar a vida? Eu me pergunto isso. Eu dou a vida, eu falo, eu dou a minha vida para o Senhor. Eu tenho convicção que se eu estivesse naquele lugar lá e alguém fosse me matar e disse assim, ou você ou Jesus, eu diria, pode matar. Já estou morta mesmo. Porque eu tenho minha vida de Jesus. Mas ele nos prova sempre que nós damos pelas coisas que estão na nossa mão, visíveis. Pelas coisas que nós temos, que nos apegamos. Então, quando tem uma área na sua vida que você está apegado, que você não sabe, muitas vezes a gente não sabe que está apegado, sempre fala, Senhor, toca nessa área. Se tiver alguma coisa impedindo entre nós, tira. Pode tirar. Né? Prova. Me prova na minha obediência. Me prova na minha obediência. Eu acho que eu sou desobediente. Eu sempre acho que eu sou desobediente. Né? Mas a obediência não é uma coisa assim também. A obediência, ela está lá. A desobediência, a obediência, a rebelião está lá dentro do coração. Então Deus conhece o coração, ele não vê como vê o homem. De repente a gente olha para nós e diz assim, meu Deus, acho que eu não estou obedecendo. Mas ele olha para o seu coração, não, filhinho, você está assim. Né? Porque se eu te colocar aqui, eu sei onde vou te colocar. Quando você não tiver, eu vou te provar. Eu vou te colocar. Porque a gente fala isso para ele, pode fazer. Pode fazer. Amém? Então a obediência prova o nosso amor. A obediência também, Jesus vinculou o amor à obediência. O que ele diz? Se vocês me amam, farão o que eu estou mandando. Jesus falou isso? Está lá em João 14,15. Como é que vocês provam que me amam? Se vocês fazem o que eu mando. E ele diz, como é que você me chama Senhor, Senhor, se você não faz o que eu mando? Então eu não sou seu Senhor, você é o seu Senhor. Se você me ama, você vai cumprir o que eu estou falando. Amém? Então a nossa vida é um chamado a amar a Deus. Porque se nós amamos a Deus, nós vamos obedecer.
Nós vamos querer agradá-lo. E o chamado a fé e confiança, uma expressão de fé, uma expressão de confiança. Confiamos em Deus para Ele nos guiar em sabedoria. E quando obedecemos, demonstramos fé e confiança de quem está nos conduzindo pelo caminho direito. E a obediência também é expressão de amor, de respeito e de consideração. Numa sociedade completamente rebelde, em que os filhos não obedecem aos pais, se não obedecem aos pais, não vão obedecer a Deus. Se não obedecem aos pais que vê, não vão obedecer a Deus que não vê.